Beleza? Então, o segundo vídeo é o seguinte. A gente, né, a segunda dúvida é, né, como que eu faço para entrar na área de gerenciamento de produto? Aí eu coloquei lá no Instagram um vídeo do Elon, conversando com uma mulher na fábrica dele, né? Ela tava perguntando para ele, né, falando que ele era, elogiando ele, né, falando que ele era um empreendedor serial, que era um homem de negócios, etc, etc. É, e aí, quando ela falou que ele era um homem de negócios, ele cortou ela e falou: eu não sou um homem de negócios, eu acho que 99% dos analistas vão concordar comigo em relação a isso. E aí ela perguntou como que você se definiria, né? E aí ele falou que ele se define como um engenheiro, né? E um designer. Então, e se eu puder fazer só mais um comentário, né, um adendo ali a fala dele, né, ou ele de repente até pensou nisso, né, mas ele coloca desenvolvimento de produto, o, o papel do gerente de produto ali dentro da caixinha de design, tá? Porque realmente a linha entre um designer de produto, um cara de UI, UX e um gerente de produto é meio vaga, não é tão bem delimitada assim. Mas eu vou tentar explicar os três papéis aqui. Então, começando pelo gerente de produto e depois eu vou passar pelo design de produto e o engenheiro de software eu já falei um pouquinho no outro vídeo, mas eu vou entrar nele também. Então, essas são basicamente as três áreas em que, cara, se você estiver nelas e você estiver se atualizando ali com as tecnologias, nos assuntos que estão surgindo, são as três áreas em que provavelmente vão ser as últimas aí a apagar as luzes aí, né? A gente está vendo, né, inteligência artificial e hoje já fazendo uma cacetada de coisas que até pouquinho tempo atrás eram impossíveis, né? O carro dirigindo sozinho, atendimentos humanizados, né, com inteligência artificial, modelos preditivos aí para qualquer coisa, né, ações, robôs que conversam com você na linguagem que você quer aprender. Antes, tinha que ter um professor de inglês ali, um professor de francês e tal, agora é um robô que conversa com você. Enfim, e a gente está só no começo, né? Surgiu praticamente no finalzinho do ano passado, né? Já existia há muito tempo, né? Não surgiu do dia para a noite, né? As empresas já vinham desenvolvendo. A Google era quem tinha 90% dos projetos nessa área, né? Porque ela já sabia da aplicação que ia ter no caso dela, né? Mas quem acabou tomando a frente aí foi a OpenAI, né? Que foi, recebeu alguns aportes aí da Microsoft, né? Mas, enfim, né? Então, tem uma preocupação hoje no mercado, né? Em mim, inclusive, de que, daqui a algum tempo, daqui a 10 anos, né? Se hoje já está assim, imagina daqui a 10 anos, o nosso papel, o papel que eu desempenho lá no banco, o papel que outras pessoas fazem lá no banco, pode se tornar obsoleto, né? Pode se tornar desnecessário porque vai ter uma IA que é muito mais inteligente do que eu para fazer aquele papel ali, né? Só que eu acho que a inteligência artificial ela vai tirar sim, né, grande parte dos empregos, mas ela vai ser capaz também de gerar novos problemas para a gente resolver, né? Então, talvez os problemas que a gente resolva atualmente não sejam os mesmos que a gente vai estar resolvendo daqui a 10 anos. Tá? E provavelmente alguns papéis também sejam adaptados, né? Mas eu acho que
os três papéis que não tem muito que se preocupar, né, nesse meio tempo aí de 10 anos, são o engenheiro de software, o gerente de produto e o designer de produto, tá? Porque essas três pessoas sozinhas, né, se soltar as três sozinhas dentro de uma companhia, elas conseguem resolver uma infinidade de problemas, né? Elas conseguem endereçar um leque muito grande de problemas, e é por isso, né, que a agilidade se baseia em equipes multidisciplinares, né? Ela não falava exatamente desses três papéis originalmente, né, mas conforme o entendimento sobre equipes multidisciplinares foi avançando e a gente foi entendendo melhor o papel do gerente de produto, essa ideia desses três papéis, né, sendo quase que sei lá, um trieto ali, né, vem ganhando força, né? Então, pô, esses três papéis são muito importantes, cara. O gerente de produto é o cara que vai definir o que vai ser desenvolvido de fato, qual é o produto, em qual mercado que a gente vai entrar, quais são as funcionalidades que a gente vai desenvolver. O design de produto, né, vai se preocupar com a experiência que o usuário vai ter, né, durante a utilização do produto, né? Então ele vai garantir que ele consegue entender como que ele vai utilizar aquele produto, e o engenheiro de software é o responsável por tirar tudo aquilo do papel, né? Então o engenheiro de software é de fato quem coloca a mão na massa ali para desenvolver, tá? Nem o gerente de produto, nem o designer vão codar, tá? Via de regra, né? Claro que existem exceções, mas esses três papéis eles vão conseguir endereçar provavelmente esses novos problemas que vão surgir uma vez que a IA de fato inundar os setores, né? Como já consegue hoje, tá? E eu não vejo outras áreas, né, ou outras capacidades, ou outras habilidades, outros skills que vão continuar sendo relevantes em 10 anos, a não ser essas três, tá? Mas enfim, estou fazendo uma futurologia aqui, né? Posso, provavelmente, né, nem estou acertando, mas é a minha opinião. Enfim, voltando para o assunto do gerente de produto, né, o que ele faz? Cara, ele é responsável, como eu falei, por definir as funcionalidades que a gente vai desenvolver, né, mas sendo um pouco mais teórico, né, com a definição, ele é o cara que vai mitigar o risco de valor, né? Então, antes, né, da gente passar aquilo para o engenheiro desenvolver, ele investir todo aquele tempo, aquela energia e todo o time, né? O engenheiro de software não é uma pessoa, né, igual é o gerente de produto e o designer de produto, que realmente são uma pessoa. O engenheiro de software, né, é quase que uma área. É ele mais um grupo. Vai ter um engenheiro de dados, vai ter um cara de back, vai ter um cara de front, vai ter muitas das vezes um especialista em data science. Então vai depender, né, do produto que você quer criar, e isso vai definir as pessoas em que vão fazer parte da sua equipe, da sua squad, e do seu orçamento, né, claro. Então, antes dele passar a demanda, né, pro time de engenharia desenvolver, ele precisa pelo menos mitigar o risco de que aquela solução de fato vale a pena ser desenvolvida, ou seja, de fato faz sentido desenvolver aquela solução, porque a chance dos usuários usarem aquela solução e aquela funcionalidade que você definiu já foi mitigada e já foi testada, e a gente já tem alguma evidência de que o usuário vai escolher trocar a solução que ele tem hoje pela nossa solução, tá?
ele dificilmente vai buscar por resultados, né, com significância estatística, né? Não vai ter amostras grandes o suficiente para chegar numa significância estatística de 5% ou de até 10%, até maior. A não ser assim, em testes A/B, né? Que é uma técnica ali muito utilizada por gerente de produtos. Então, ele vai conversar com os usuários, tá? Ele vai entender as dores, necessidades e desejos dentro da forma como eles realizam alguma determinada atividade na rotina deles atualmente. E aí ele vai idealizar soluções que possam endereçar essas oportunidades. Tá? Feito isso, ele vai idealizar essas soluções, ele vai precisar identificar as premissas que precisam ser verdadeiras para que aquela ideia dê certo. Tá? Identificadas essas premissas, ele vai precisar montar testes para mitigar o risco dessas premissas serem falsas, né? Então ele vai precisar a priori desenhar ali linhas na areia, né? Sobre quando testar, sobre quando que aquela determinada hipótese vai ser validada ou invalidada, né? Então, por exemplo, digamos que a gente esteja na Netflix aqui e eu quero validar se faz sentido colocar esporte na plataforma, tá? Essa é a minha solução. Eu acredito que isso vai trazer mais usuários para a Netflix e eu acho que vai gerar um bom resultado para a companhia, né? Tem todo um custo, né, associado a isso, tem licenças e tudo mais. Então, não é barato, né, oferecer esse tipo de serviço. Então ele precisa ter o mínimo de certeza ali de que de fato faz sentido prestar esse serviço, né, antes de gastar rios de dinheiro ali colocando jogos na plataforma. Então, o que ele pode fazer nesse cenário, né? Uma das coisas que ele vai ter que validar será que as pessoas realmente pensam na Netflix na hora de assistir um jogo? Será que as pessoas realmente querem assistir um jogo sem ser na plataforma, de maneira genérica, em situação alguma, em qualquer situação? Então, para responder a primeira premissa, né, que eu estabeleci aqui, eu poderia, por exemplo, olhar a quantidade de pesquisas, né, que os usuários fazem no horário do jogo em relação ao Flamengo, por exemplo. No jogo do Flamengo, a gente vai ver quantas pessoas estão buscando pela palavra-chave Flamengo na barra de buscas ali, e isso vai gerar um indício para a gente de que de fato existe demanda, né, por aquele tipo de serviço, por aquele tipo de produto, tá? Mas beleza, esse é um cenário bem específico, né? A gente conseguiu validar a nossa hipótese, a nossa premissa, sem entrevistar os usuários, né? O que não vai acontecer na grande maioria dos casos. Agora, um cenário mais comum, né? Você quer fazer uma mudança no seu site, por exemplo, e aí você não sabe se a mudança foi positiva ou foi negativa. Será que essa mudança aqui de fato impactou meus usuários positivamente? Ou seja, será que agora eles ficam mais tempo na plataforma? Se essa for uma boa métrica para você, muitas das vezes não é, tá? Muitas das vezes, quanto menos tempo eles ficam na sua plataforma, até melhor. Com exceção, é claro, de redes sociais e etc. Mas quanto mais tempo, né, eles gastam ali na sua plataforma, normalmente isso é um indicador de que eles estão mais satisfeitos com o seu produto, né? Então, você pode fazer um teste A/B, por exemplo.
E aí você vai disponibilizar aquela funcionalidade que você acabou de desenvolver para um grupo específico ali de usuários, normalmente 1%, né, dependendo da sua base de usuários, às vezes mais, se a sua base for um pouco menor, 10%, 20%, e aí você vai avaliar o comportamento desses usuários, né, com os analytics ali do seu produto, nesse grupo, e comparar isso com a amostra, com a população ali que usa o seu produto sem aquela funcionalidade. E comparando os dois, você vai chegar à conclusão de que a melhoria foi positiva ou foi negativa. Se for positiva, você transborda aquela funcionalidade ali para a população inteira, para todos os seus usuários. Se não for, você impactou um pequeno grupo ali, né, de preferência 1%, né, da sua base. E você faz um rollback e a gente volta com uma solução original, tá? Beleza, então esse é o caso do teste AB. E tem outros casos em que você não vai poder fazer um teste AB porque você não vai ter uma base de dados, uma base de clientes tão grande assim, tá? Ou você está no início, né, do desenvolvimento do produto, né? Você não tem usuários ainda, né? Você está colocando as funcionalidades ali no seu produto. Então, nesses casos, que são muito comuns, né, a gente pode entrevistar os usuários, né, e pedir para eles usarem o produto que a gente desenvolveu e o produto de um concorrente seu, né, sem a logo, sem o rótulo, tá? Então ele não vai saber que está usando o seu produto ou que está usando o produto do seu concorrente. E aí você vai estabelecer que se 6 a cada 10 pessoas escolherem o seu produto no lugar do produto do seu concorrente, você vai aceitar a premissa de que aquela hipótese ali de fato é verdadeira, né? Claro, sem apegos à significância estatística. Então são testes mais qualitativos, né? Não são testes tão quantitativos assim, tá? Mas, cara, esse é um mundo, né, em que o PO deve operar, né? Esse é o cenário em que o PO o gerente de produto tem autonomia para definir as funcionalidades, né? Como eu falei no último vídeo, não é o cenário em que grande parte dos gerentes de produto atuam, né? E a certificação na área, cara, eu não sei se ela é tão valorizada assim para um gerente de produto, né, como acho que deu para perceber. Você tem que dominar vários assuntos, né? Você tem que saber entrevistar um usuário, você tem que conhecer muito bem o seu produto, você tem que conhecer muito bem o seu setor, você tem que conhecer muito bem do seu cliente, você de preferência tem que saber o Google Analytics, né? Ou o analítico ali do seu produto, né? Tem indicadores de produto no geral. Então, tem alguns livros aqui que você pode usar para se aprofundar nessa área, tá? Eu separei 4 aqui que eu acredito que são os melhores, tá? que eu li, beleza? Esse aqui, Job to be Done, eu começaria por esse, tá? Porque ele vai te ajudar a definir o escopo do problema, né? Você deve ter ouvido a frase, né, se apaixone pelo problema e não pela solução. Então, o Job to be Done vai te desencorajar a pensar na solução, tá? Ele vai fazer de tudo para você entender o problema e ser de fato um especialista no problema do cliente, né? E o que ele chama de problema do cliente nada mais é do que o próprio Job to be Done. Ou seja, é o trabalho que aquele usuário deseja completar em uma determinada circunstância, tá? A definição oficial de Job to be Done é o progresso que uma pessoa deseja obter em uma determinada circunstância, tá? Então, qual é a atividade que o usuário quer completar? Eu não vou entrar no mérito dos livros, senão fica aqui mais 1 hora falando.
Esse aqui é outro muito bom, da Teresa Torres, tá? Então esse aqui vincula desde OKRs até o tagamento do produto. Então ele vai começar lá nos OKRs, ele vai vir para o Discovery, para um artefato que ela chamou de Opportunity Solution Tree, em que ela consegue vincular as oportunidades que você identificou ali nas entrevistas com o usuário com o OKR, e dessas oportunidades você vai derivar as suas soluções, e dessas soluções você vai derivar as premissas que você precisa testar para que essas soluções sejam um sucesso no mercado, tá? Então, esse livro aqui é muito bom, muito processual, tá? Se você não entendeu o capítulo 1, você não vai entender o 2, tá? Então, é um passo a passo mesmo, tá? Ela começa ali no capítulo 1, o primeiro passo, capítulo 2, o próximo passo, tá? E o primeiro livro que eu li, que me fez me apaixonar aí por essa área, é esse aqui, Inspirado, do Martin Keegan. Tá? O primeiro livro que eu mostrei aqui, o Empowered, é dele também. Esse aqui está em português, né? O Empowered já está em inglês, mas já tem a versão em português também. E ele lançou um livro novo também que eu não li ainda, que é o Transformed. Mas o Inspirado vai te dar as definições e as atividades gerais que um gerente de produto faz. Não é muito processualizado, né? Ele não vai te dar um passo a passo, mas ele vai te falar de princípios e de conceitos. Ele vai criticar bastante esse modelo, o modelo B, né, que eu falei ali, em que o gerente de produto normalmente opera, né, que ele é muito mais um gerente de projetos do que propriamente um gerente de produto. E se esse for o caso da sua organização, cara, nenhum desses livros aqui que eu falei vão te ajudar muito. Aí vale mais a pena esse daqui, tá? Do Paulo Caroli e do Fábio Aguiar, que os dois são brasileiros, tá? Eles desenvolveram esse framework aqui pensando muito mais no cenário brasileiro, né? No cenário que as empresas aqui operam. Esse cenário A que eu falei, né? Um mundo ideal. Eu sei que a Gympass, por exemplo, é uma empresa que trabalha nesse cenário, tá? Os POs lá, o gerente de produto, de fato tem essa autonomia para tomar as decisões ali a respeito do produto. O que é, ao meu ver, o inteligente a se fazer. Mas não é o contexto de grande parte das empresas, tá? Então, esse daqui é um livro bom também para caso você esteja no cenário B, tá? E o do Caroli, que também é muito famoso, que não está aqui, que está lá no banco, que é o Leanception, tá? Então esses dois são muito bons. Se você fizer a prova para o Scrum Master, que eu aconselho fazer, eu sei que no último vídeo eu comentei que de repente o papel de PO é mais valorizado, e eu acredito que seja mesmo, mas o papel do Scrum Master ele vai continuar existindo, né? Tem aquele trabalho que ele faz ali, aquele trabalho existe. Se ele não existir, alguém vai ter que pegar para fazer. E aí muitas das vezes quem pega para fazer é o gerente de produto ou o tech lead, o engenheiro de software sênior ali do time, tá? Então vale a pena tirar a certificação de Scrum Master aí, na minha opinião, tá? E lendo aquele livro você vai ter os insumos para tirar a certificação de PO também, de quebra, porque o Product Owner é um dos papéis do Scrum, né? Eu não sei exatamente quem veio primeiro, se veio o gerente de produto veio primeiro, se o Product Owner veio primeiro. Na ordem que eu aprendi, o Product Owner veio primeiro, e aí depois eu aprendi sobre gerenciamento de produto. Mas eu não sei se essa foi a ordem que eles foram criados. Enfim, então, cara, vale a pena fazer a certificação, e aí de quebra você vai conseguir fazer a certificação de gerenciamento de produto, que foi o que eu fiz, tá? Eu tirei a certificação de Scrum Master, aí eu decidi tirar a certificação de Product Owner também,
E comprei esse livro aqui para fazer a prova de Product Owner, tá? Agile Product Management with Scrum. É um livro fininho, tem 100 e poucas páginas, 130 eu acho. E me ajudou a fazer a prova, tá? Mas de longe não é o melhor livro que eu li nesse assunto, tá? Então é aquilo que eu comentei, né? O que a teoria vai exigir de você é uma coisa, o que o mercado vai exigir de você é outra, tá? Então, esses livros aqui que eu mostrei aqui na esquerda, esses sim geraram um impacto muito maior no trabalho que eu faço aqui no banco, tá? Então, espero que eu tenha respondido, cara. Não vou entrar no mérito do design de produto e do engenheiro de software mais a fundo, porque vai ficar muito longo, tá? Valeu, espero que tenha te ajudado, cara.